Então, geralmente tem um procedimento para a criação de uma diocese relacionado à questão territorial, populacional, né? E até então a diocese de Valença, com toda essa região, as 9 cidades, eram ligadas à arquidiocese de Niterói, né? Então isso a nível de comunicação, isso a nível de atendimento fica muito difícil. E com a prosperidade da cidade de Valença e da região sul-fluminense, né? Então certamente esses fatores foram importantes para pensar na criação de uma diocese aqui nesse sul-fluminense, que era uma longa extensão territorial, vinha com grandes fazendas, também tinha presença grande de escravos, de índios, e havia uma certa dificuldade relacionada à distância de Niterói chegar a implementar a igreja nessas regiões, embora a criação da diocese de Valença não significa a chegada da igreja. Chegavam sim alguns missionários, como a própria história registra, alguns missionários que chegavam para conversar com os índios, né? Certamente outros para conversar com os negros, outros vindo com forma de capelania para atender, né, os grandes fazendeiros, mas não havia ainda essa presença marcante, organizada, atuante para ocupar esse espaço evangelizador, né? E certamente esses motivos geraram essa inquietação. Vamos tentar movimentar para criar uma diocese aqui, onde se tem um bispo, um clero responsável que possa, enfim, interagindo com a cultura, interagindo com os desafios, com as dificuldades, trazer um evangelho mais existencial, mais vivencial para essa população que aqui havia. Esse eixo sul-fluminense era exatamente, geograficamente, o canal da capital, Rio de Janeiro, e Minas, né, com a sua produção já em diminuição da questão do ouro. Então o Rio, essa região também fazia parte dessa rota do ouro, dessa época áurea do Rio, do Brasil, e também a questão relacionada também à questão do café, né? Então eu creio que fez com que os homens pensantes, os grandes católicos da época, né, viram também a necessidade da igreja fazer presença de modo mais organizado e eficaz nessa situação, nesse contexto, né? A igreja, uma vez criada a diocese, em 1925, né, a igreja se fez presente, mas não é que a igreja estava ausente, ela já estava presente. E a igreja se vê já desde a origem, desde o início, ou melhor, antes da criação da cidade de Valença, a igreja estava presente aqui, atuante aqui, nesse contato com índios, nesse contato com os negros, com os fazendeiros. Então a igreja, ela se faz presente antes da criação da diocese de Valença. E a gente percebe que a igreja, ela sempre se coloca dentro desse contexto de modo respeitador, de modo de intermediário, né? E certamente ali tínhamos aqui, né, as várias dificuldades com os índios, as várias dificuldades com os negros, as várias dificuldades com os fazendeiros, aliás, problemas que se tornam quase que perenes no Brasil, chegando até os dias de hoje, e a igreja entra nesse contexto de negociar, né, paz, negociar costumes, negociar valores. Também a igreja, né, se fez presente também nesse contexto, respeitando o pluralismo cultural que vai brotando com a organização da cidade, com a organização dos povos, né? E a gente percebe, né, ao longo da história da igreja na cidade de Valença, independente da criação da diocese, essa presença muito solidária, muito próxima, muito fraternal com as grandes questões existenciais da população. Hoje,
em pleno 2023, a gente percebe um diferencial de Valença em relação às outras cidades que compõem a diocese. Nesse jeito mineiro de ser e nesse jeito mesclando com o jeito carioca de ser, a gente percebe o valenciano muito respeitador das suas culturas, dos seus valores, como, por exemplo, a instituição familiar, como, por exemplo, valores morais de respeito, de diálogo, né? Às vezes você pega uma pessoa que é bem sem formação nenhuma, mas guarda afetivamente uma admiração pelos seus pais, uma admiração pelos valores que os pais passaram. Então, de pessoas que às vezes não têm uma formação acadêmica, uma formação intelectual tão apurada, mas trazem consigo esses valores recebidos, seja por catequese religiosa, seja pelo exemplo dos pais. Uma Valença que convive com muita tranquilidade. A gente percebe, eu, às vezes conversando com pessoas do Rio de Janeiro, né, e em outras áreas, a gente vê como é doloroso a questão do preconceito racial e outras tantas formas de preconceito, que não é que não existe aqui em Valença que seja o paraíso terrestre, não. A gente vê uma maneira diferente de lidar. A gente vê negro combinando e falando, convivendo, frequentando os mesmos lugares, respeitosamente com brancos. A gente vê, por exemplo, pessoas que têm os seus costumes, suas tradições, até suas crenças, né? A gente vai ali, por exemplo, no São José, né? Aquela comunidade quilombola de São José, a gente percebe ali viver com tranquilidade, né? Pessoas dos cultos afrodescendentes, pessoas com o seu credo católico, religioso, pessoas de bastante idade, com crianças novas, enfim, trabalhando essa pluralidade de uma maneira muito ordeira, muito respeitadora. Então eu costumo dizer que depois, com o primeiro bispo nosso aqui, né, ele se ocupou muito com essa parte cultural, com essa parte de escolas, né, atraiu essa questão do ensino mesmo aqui dentro em Valença, conseguiu atrair os bispos sucessores, vindo outras congregações para trabalhar, seja no colégio ali do Sagrado Coração, seja em Aparecida, uma presença muito atenta a essa questão da formação cultural. Depois, mais tarde, na Fundação Dom André Arcoverde, que começa a atingir a questão da universidade. Então a gente percebe alguns valores que a gente não encontra com facilidade em outras cidades, como respeito. Eu costumo dizer, né, que qualquer outra igreja por aí, você deixar muito aberta, certamente eu tenho que ter câmera filmadora, ou tenho que ter alguma coisa assim, porque senão entram e roubam mesmo. Mas aqui em Valença, você sente até em pessoas que eventualmente tenham essas intenções, uma censura baseada nesse respeito, né? Do sagrado, da família, dos padrões familiares, de uma criação, de um tratamento com o mais velho, de um tratamento com pessoas de outra classe, de outra raça, de outros credos, e a gente não consegue ver esses conflitos que são testemunhados em outras localidades. Aqui em Valença eu acho que essa tradição acaba. Então eu creio que a presença da igreja foi muito importante junto aos índios, junto aos negros, junto aos fazendeiros, sobretudo nessa questão de valores. Teve uma presença, eu acho que isso ficou não como a igreja trabalhando em prol de um humanismo integral, né? Que eu até percebo que nos últimos tempos a gente tem descuidado um pouco disso, muito ligado a assistencialismo e essa parte cultural e essa parte de humanismo propriamente dito, que já é um marco na cultura valenciana. Eu creio que a gente precisa agora retomar, porque com o crescimento de Valença, com
os seus entornos, né, sendo chegados por pessoas de outras áreas, tal, eu acho que é importante frisar esses aspectos objetivos, uma cidadania de respeito, uma cidadania de convivência com a pluralidade. Eu creio que isso precisa ser muito bem trabalhado nas escolas, nas universidades e também nas igrejas. Valença, ela sempre foi uma diocese com dificuldades vocacionais, né? Nós sempre fomos caracterizados, temos poucos padres, mas os padres que nós tivemos ao longo da história, eles foram marcados por uma índole profundamente missionária, que eu acredito que hoje, com essa geração de novos padres, que são todos, graças a Deus, muito empolgados, muito entusiastas nessas questões de lutar pelo humano, lutar pelo religioso, lutar pelo cultural. Mas eu olho para trás e vejo alguns nomes que são uma espécie de ícones. Como eles conseguiram fazer isso com os condicionamentos do tempo, né? E que hoje 2, 3 padres talvez não façam, né? Então a gente lembra de vários nomes, vários padres aqui da Diocese de Valença, de modo especial, nomes que ficaram gravados na história, na memória, na cultura familiar e da cultura da cidade. Nós não podemos esquecer, por exemplo, de um padre Agemiro, do Monsenhor Natanael. Nós não podemos esquecer, por exemplo, de um padre Barreira. Nós não podemos esquecer desse que sepultamos, né, no última segunda-feira, o padre Pedro Gino, né? São homens que, hoje a gente olhando, a gente vê pela foto figura de pessoas idosas, mas pessoas que se desgastaram anos e anos, né, nesse cuidado com a vida, nesse cuidado com o humano, nesse cuidado com a cultura. Eu creio que assim é que se dá a evangelização que Jesus tanto solicita à sua igreja. A cultura do respeito, do bom convívio e da paz, da solidariedade. Então eu vejo que esses padres hoje fizeram escola, imprimiram um determinado modo de trabalho que, de uma certa maneira, também influencia os padres de hoje, né? Eu costumo dizer que eu sou de uma diocese e de uma cidade onde nós não temos padres preguiçosos, né? Os padres, se eu não estiver em cima, olha o descanso, já foi o médico, já fez uma revisão geral da saúde, já fez, você tem que descansar, você tem que valorizar o descanso, né? Se não falar, eles vão se consumindo nesse trabalho. E isso é herança de pessoas. A gente tem, por exemplo, hoje aqui na cidade de Valença, um padre Juvenal, por exemplo, que é um portador desse perfil de padres que marcaram a cidade de Valença desde seu início. É impressionante. A gente vê, por exemplo, o padre Juvenal, que não diz não para ninguém. E ninguém está nem um pouco preocupado com o seu emocional. Se ele está cansado, esgotado, estressado, né? Pediu e a hora que for, ele está lá presente. Seja no hospital, seja no cemitério, seja nas famílias com seus problemas. Então, os outros padres da nova geração, é interessante que Juvenal sempre a gente faz questão de botar um seminarista com ele, um outro padre com ele, né? E todos são admiradores desse perfil. Nós tivemos o padre Medoro, que passou aqui, né? Também nesse mesmo entusiasmo. Então eu acredito que os primeiros padres da diocese deixaram esse perfil que os próprios padres novos, de uma certa maneira, admiram e se autoexigem entrar dentro desse perfil, desse paradigma de padre. O Emaús tem a sua presença, tem o seu nome. Ele chegou aqui trazido por Dom Amaury Castanho, né? Ou seja, o que antecedeu Dom Elias, né? E veio com esse movimento lá de Jundiaí, São Paulo. O movimento atingiu, e pela idade, que já tem mais de quase 35 anos, o movimento aqui na cidade, ele acompanhou todos os anos um ciclo, né? Um grupo de pessoas que foram crescendo e amadurecendo
e saíram da igreja, não no sentido de deixar a igreja, mas pela própria ritmo da vida, da maturidade, e foram atingindo, né, cargos na cidade, seja político, seja cultural, seja jurídico, seja profissionais, assim, e sempre respaldado naquilo que eles receberam na sua formação. Então, hoje o Emaús está na cidade, já tem, eu acho, mais de 35, 40 anos, né? E as pessoas todas têm essa afinidade, essa ligação entre si, o que gera sempre o resgate daqueles valores recebidos que não podem ser dissolvidos nas dificuldades, na correria do dia a dia. Então não deixa de ser uma boa e uma bela referência também. Então, eu sou originário da Paraíba. Eu vim da Paraíba para o Rio com meus pais, como imigrante. Eu tinha 3 para 4 anos, né? E fiquei no Rio de Janeiro. Então, hoje, depois que despertou a minha consciência, o meu conceito de local, de geografia, é a cidade do Rio de Janeiro, né? E na cidade do Rio de Janeiro, com todos os desafios que tem, classe média, classe alta, comunidades, favelas, e tiroteios, e confusão, pobreza, foi a minha realidade que eu cresci e com quem eu aprendi a lidar, né? Interior do Rio de Janeiro não tinha nenhum contato, né? Nenhum contato, nenhuma noção de como era uma vida de interior. E quando eu me ordenei bispo, que foi em 2011, nomeado em 2010, me ordenei em 2011, eu fui bispo auxiliar do Rio de Janeiro e não vi grandes mudanças. Mas também como pessoa, como homem, eu sempre fui muito eclético, né? E sempre curti tudo, né? Como padre, eu comecei numa das piores paróquias do Rio de Janeiro, na localidade de Acari, do complexo de Acari, né? Depois, do nada, eu fui para a Barra da Tijuca, para dentro de um condomínio. De repente, eu fui para o Largo do Machado, lá na região de Laranjeiras, né? E depois fui para Copacabana, né? Então, eu passei por várias realidades também no Rio de Janeiro, geograficamente falando, embora seja pequeno, você aprende a lidar com essa pluralidade sem perder a sua essência, sem perder o seu rumo. Você imagina, eu dormia ao som de tiroteio, acordava ao som de tiroteio. Depois passei a dormir ao som de passarinhos, né? Depois, enfim, ao som de carro ali lá no Machado, que é um trânsito terrível, né? E eu fiquei um pouco apreensivo. No entanto, né, eu aprendi desde cedo que pessoa, ser humano, né, gente, traz, independente da sua cultura geográfica, traz os mesmos anseios, os mesmos valores, as mesmas belezas e as mesmas angústias. E cheguei aqui em Valença um pouco apreensivo. E alguns mais próximos falavam, você não vai sentir, você vai trocar Copacabana por Valença, não sei das quantas. Eu nunca vivi da geografia, eu vivi do que de mais precioso e universal tem o ser humano. Eu falei assim, olha, eu sou igual erva daninha. E depois que botar a água direitinho, cuida, depois vai brotar. Hoje eu esqueço que tem Rio de Janeiro. Hoje eu dou graças a Deus de não ter que descer para o Rio de Janeiro, embora eu tenha que descer sempre. E me adaptei muito bem. E me adaptei a quê? Adaptei, né, ao carinho do valenciano, né? Os aspectos sagrados, profanos e religiosos do valenciano, que faz ser um povo encantador na vivência desses valores, nas coisas mais simples e pequenas, as coisas maiores, né? Pelo contrário, Valença até me ajudou a reafirmar a crença no ser humano, né? É muita gente sofrida que a gente vê por aqui, né? Mas que não perde a sua dignidade, a sua hombridade, o seu valor. São pessoas que às vezes não têm o que comer, né? Mas não é capaz de roubar alguma coisa de alguém, né? A gente costuma falar, Valença está perdida. Valença não está perdida não, ela tem na sua essência, na sua raiz, uma seiva muito boa, que se cultivada pelo poder público,
ela poderá aflorar em muitas coisas boas. Eu hoje vejo, como eu falava anteriormente, eu vejo que Valença, de uma certa maneira, tem uma inclinação a se afastar dos seus valores, né? Eu vejo que a gente fica muito focado no Rio, no Brasil, no mundo, em praia, até influenciado pelos meios de comunicação, e isso tem nos impedido de olhar para a nossa realidade rural, que também tem a sua beleza e precisa ser resgatada, respeitada, nem que para isso tenhamos que fazer muita parceria, muita cobrança do poder público, para que possa ajudar também o valenciano a olhar para a sua terra, para a sua geografia, para a sua responsabilidade cidadã e, enfim, viver a sua felicidade. Eu vejo com muita preocupação esse fenômeno de urbanização frequente, onde quando a gente fala em Valença, a gente pensa aqui na Rua dos Mineiros, a gente pensa aqui no Jardim de Cima, e às vezes a gente não pensa com seriedade, com profundidade e responsabilidade para os distritos, que lá também tem vida, lá também tem cultura, lá também tem clamor, lá também tem semente de esperança profundas. Então eu acho que a gente precisa muito nessa interação, nessa conversa, seja com o poder público, seja com as lideranças intelectuais da cidade, seja com o grito e as dores do povo, às vezes desprestigiado, a gente somar e fazer parceria para que todos unidos possam não só explorar, né, Valença enquanto realidade geográfica, com a riqueza cultural, com a riqueza geográfica tão bonita, não só explorar, mas também cuidar com afeto e com carinho da cultura, das pessoas, para que a gente possa fazer Valença um lugar de sonho e um lugar de esperança. Eu creio que a nossa presença enquanto igreja nesse cenário, onde a gente vê uma degradação política, onde a gente vê muitas das vezes uma fuga do econômico, né? Pessoas que às vezes têm medo de investir aqui em Valença devido às confusões, às artimanhas, né? O protagonismo político. Eu acho que a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande de acordar o cidadão, né? Para que, oriundo da sua fé, da sua cidadania religiosa, da sua cidadania cultural, da sua cidadania humanitária, dar o máximo para que esse cenário político, esse cenário econômico, esse cenário cultural possa evoluir, mas sem cortar com as suas origens, com as suas fontes. Eu vejo Valença com sofrimentos que eu diria, para quem veio de fora, um sofrimento desnecessário. Um pouco mais de compromisso com o cuidado, né? Nós poderíamos sanar muitas dores e iluminar muito cenário de frustração.